Quando ouvimos a expressão amor incondicional, é sempre um pouco aflitivo, porque, por um lado, claro que soa muito bem, mas ao mesmo tempo é um bocadinho assustador. É admirável, não há dúvida, mas é tão inatingível, tão sobre-humano, que ficamos com esta sensação que não é realista. Então, neste vídeo, eu queria partilhar consigo algumas reflexões sobre este assunto. Já falámos sobre as 4 atitudes ilimitadas que fazem parte do treino budista para o desenvolvimento do nobre coração ou da nobreza de coração, que são o amor, a compaixão, a alegria, e não são novos para nós, já falámos disto inúmeras vezes. E também são sentimentos que todos conhecemos, mas que reservamos para algumas pessoas na nossa vida. Por isso, os textos reconhecem que o primeiro passo no nosso treino tem de ser o desenvolvimento da imparcialidade. E talvez valha a pena perceber porquê que temos que desenvolver a imparcialidade. O que nós conhecemos da nossa mente é apenas a camada superficial, o pensamento discursivo, o fluxo dos pensamentos, que para algumas pessoas é como uma espécie de voz na cabeça que nunca se cala. E quando não aprofundamos, isso é basicamente tudo o que conhecemos da nossa mente. Por detrás ou por baixo, ou enfim, mais profunda que essa camada, há muitas outras. Mas para simplificar, digamos que existe uma outra, muito mais profunda, sempre presente, mas à qual não prestamos atenção. Podemos, se calhar, comparar essa camada a um ecrã sobre o qual se projeta um filme. As imagens, as cores, as formas e o movimento são tão fascinantes que não notamos o ecrã. Muito embora sem ele, claro, não houvesse filme, ele está lá sempre. Mas nós não o vemos porque estamos fascinados por aquilo que está a ser projetado nele. Assim, o objetivo da meditação é duplo. Por um lado, trata-se de acalmar a mente, desacelerando o ritmo delirante dos pensamentos. E por outro, habituar-nos a pousar sobre um objeto de referência, seja a respiração, as sensações ou outro qualquer. Como no exemplo dado pelo Buda, quando deixamos pousar a água turva, as partículas em suspensão caem no fundo e a água volta a ser transparente. E da mesma forma, ou segundo o exemplo, quando a mente é deixada no seu estado natural, é então que começamos a ver tudo com clareza. Ao contrário do que pensamos, quando ouvimos a expressão estado natural da mente, não nos referimos ao estado habitual da mente, ou seja, o turbilhão dos pensamentos, sentimentos e emoções, mas sim à natureza profunda da mente, no seu estado natural. Há milhares de páginas na literatura budista que descrevem as qualidades extraordinárias da mente profunda. Mas para já, e para a maioria de nós, talvez ainda não consigamos identificar ou verificar por nós mesmos a veracidade dessas afirmações. No entanto, e esta é uma das coisas fundamentais no budismo, é que com o treino apropriado e algo durante algum tempo, qualquer um de nós pode descobri-las por si mesmo. Portanto, não é algo que nós temos que acreditar só porque alguém diz, mas podemos verificar por nós mesmos. Os textos descrevem a nossa mente natural como a união da claridade, não no sentido literal de luz, claro, mas como uma clareza cognitiva capaz de compreender, de perceber, de discernir, e uma energia poderosa, expansiva, calorosa, às vezes referida como Tugje em tibetano, que quando traduzido à letra
significa coração nobre, nobreza de coração ou algo do género. Tuk é coração e Je é o Senhor. Eu gosto da expressão insustentável ternura, porque acho que ela nos dá um pequeno sabor daquilo de que estamos a falar, mais uma sensação mais concreta. Esta energia é aquilo de que somos feitos, a própria substância do nosso ser. É claro que estou a usar a palavra substância de uma forma livre, porque não é algo substancial. Mas também é algo que está sempre connosco, escondida, como dizem os textos, como o tesouro debaixo da cama de um pobre que dorme sobre ele e não faz a menor ideia. Sendo que a própria substância do que somos feitos, essa energia é incondicional, ou seja, não depende de qualquer circunstância para se manifestar. É o que nós somos. E embora seja difícil usar palavras para falar de algo que está para além do conceitual, podíamos dizer que essa energia se manifesta como amor, como compaixão e como alegria, incondicionais e, portanto, obviamente, imparciais. Assim, quando nos treinamos nos 4 sentimentos ilimitados, estamos a tentar replicar de forma condicionada 4 sentimentos que são incondicionais na sua forma natural. Claro que quando falamos de amor incondicional em termos humanos, não estamos a falar da mesma coisa, porque se eu amar incondicionalmente uma pessoa, esse amor já é condicional, uma vez que não abrange toda a gente. É condicional porque é dirigido, porque é exclusivo. E é o treino na imparcialidade que nos vai aproximando dessa incondicionalidade que é natural em nós, que é parte da nossa natureza. E há aqui uma coisa fundamental entendermos, que nem sempre é óbvia para toda a gente. A nossa atitude interior de bem-querer deve ser o mais incondicional e imparcial que conseguirmos, mas isso não significa que no momento de agirmos devamos submeter-nos aos caprichos ou às más intenções das outras pessoas. Lembro-me de uma entrevista do Dalai Lama em que alguém lhe perguntava: se fosse ameaçado por alguém e estivesse em perigo de vida, se tivesse uma arma, dispararia contra essa pessoa? Ao que o Dalai Lama respondeu: sim, claro, disparava para as pernas. E quando tivesse a certeza de que a pessoa estava neutralizada, aproximava-me para ver se precisava de ajuda. Sempre achei que este exemplo nos ajuda a compreender a ideia. Se a situação o exigir, devemos defender-nos da maneira apropriada, mas não excessiva, como seria, por exemplo, disparar a matar, quando apenas temos que neutralizar o perigo. Mas, ao mesmo tempo, não ficamos zangados com a pessoa, nem perdemos a compaixão, nem o bem-querer. E, no fundo, velamos por ela na mesma, queremos-lhe todo o bem e gostaríamos que ela deixasse de fazer coisas negativas porque são más para ela, mas não a odiamos, não a detestamos, não procuramos vingança. Se o amor e a compaixão imparciais são a base dos nossos sentimentos em relação aos outros, o bom senso e o equilíbrio têm de guiar as nossas ações. Todos sabemos como nós, seres humanos, podemos estar tão totalmente desequilibrados e desconectados do nosso nobre coração que entramos numa espiral de autodestruição ou de violência física ou psicológica. Enquanto budistas, confirmados, aprendizes, simpatizantes, temos tendência para ser mais empáticos e naturalmente mais abertos e sensíveis do que muitas outras pessoas, pelo que podemos às vezes ser presas mais fáceis para as pessoas desequilibradas. E é frequente as pessoas ficarem confundidas sobre a melhor atitude a ter quando ouvem alguns dos conselhos budistas, como por exemplo,
considerar as pessoas que nos prejudicam como nossos mestres, ou uma outra, em qualquer conflito, dar a vitória ao outro. É nessas ocasiões que é muito importante percebermos bem a diferença entre a atitude interior de bem-querer e a forma de agir nessas situações desafiantes. Usando estes dois exemplos, por exemplo, considerar as pessoas que nos prejudicam como nossos mestres não significa que tenhamos de as deixar magoar-nos ou permitir que nos desrespeitem, mas sim que compreendemos como esse tipo de situações nos desafia e nos obriga a trabalhar sobre as nossas emoções e a amadurecer. Então, essa pessoa é nosso mestre no sentido em que é por causa dela que somos obrigados a trabalhar sobre nós. E, portanto, é esse trabalho que fazemos sobre nós que nos amadurece, que nos ensina qualquer coisa. E depois o argumento é usado para contrariar a raiva ou o desejo de vingança que poderíamos sentir quando alguém nos faz mal, porque conseguimos perceber o valor escondido na dificuldade. E não para deixarmos a pessoa espezinhar-nos, não é essa a ideia. E no outro exemplo, no caso de dar a vitória ao outro num conflito, isto são só 2 exemplos. Mas neste caso tem a ver com evitarmos situações em que discutimos apenas para ter a última palavra. E isto é tão frequente. Nestes casos é comum as pessoas quererem absolutamente ter razão, mesmo quando isso não tem a menor importância prática. Mas também neste caso, o conselho não é absoluto, porque interiormente devemos abrir mão do desejo de ter razão e, portanto, se não tiver a menor importância, não teimar, esperar por uma outra ocasião. Mas exteriormente temos de agir conforme a necessidade. Por exemplo, em coisas sem importância não vale a pena discutir durante horas, só para ter a última palavra. Mas se for algo de vital, em que a outra pessoa poderá cometer um erro com consequências indesejáveis para si próprio ou para os outros, será preferível mantermos a nossa posição tanto quanto possível e tentar fazer ver à outra pessoa o erro que poderá estar a cometer. Mesmo isso, se calhar, às vezes não é possível ou não conduz a nenhum resultado prático, mas pelo menos devemos tentar se o erro for grave e se tiver consequências importantes. Portanto, quero deixar bem claro que este tipo de conselhos que encontramos nos textos budistas se referem ao desenvolvimento da nossa atitude interior de bem-querer e não à maneira de reagir nas diferentes situações. E isto é muito comum nos ensinamentos budistas. Porque eles incidem sobre a atitude interior a ter, mas as ações concretas que iremos realizar vão depender de inúmeros fatores, tais como a nossa situação, a relação que temos com a outra pessoa ou as outras pessoas envolvidas, a cultura, o momento, enfim, toda uma série de dados que só a situação concreta pode determinar. Na mesma ordem de ideias, embora o nosso amor e a nossa compaixão sejam imparciais e o mais incondicionais possível, temos de ter bom senso nas nossas ações. Um texto de Patrul Rinpoche, um mestre tibetano do século XIX, chamado 9 Considerações e Critérios para Ajudar os Seres, dá-nos dicas sobre como aplicar tudo isto na vida real. Os tibetanos são muito pragmáticos e assim o texto considera várias hipóteses de escolhas difíceis. Primeiro, se queremos fazer algo que é mau para nós e para os outros, essa é simples, não fazemos. Se é bom para nós e para os outros, também é simples, fazemos. Se algo é bom para nós, mas faz mal aos outros, evitamos. Em quarto lugar, se algo é bom para os outros, mas nos prejudica, aí temos de ponderar. E as considerações a ter, neste último caso, relevam do bom senso. Se algo for muito bom para alguém, se realmente ajudar essa pessoa, e se o risco ou prejuízo que me causa não for muito grande, e desde que eu esteja disposta a ele, então devo agir.
tendo em consideração que, que o risco ou o prejuízo que eu possa incorrer ao ajudar essa pessoa não seja algo de que eu venha a arrepender-me. Se o prejuízo for do mesmo grau de importância que o benefício, aí tenho de agir de acordo com as circunstâncias do momento. Se o prejuízo que me causa for muito maior do que o benefício que tem para a outra pessoa, especialmente se tratar de algo que afeta a saúde, os meios de subsistência ou a prática espiritual, então aí não devo agir. Esta última consideração é muito importante porque frequentemente, quando ultrapassamos esta linha em relação aos entes queridos, e vamos muito para além daquilo que seria equilibrado, isso não é bom. Por um lado, podemos ver nestes atos a manifestação do altruísmo e do amor, etc, etc. Mas por outro, às vezes, tem mais a ver com o apego e não é tão positivo quanto parece. Há situações dessas, por exemplo, de grande desequilíbrio, que são verdadeiramente tóxicas. Há pessoas que se matam a trabalhar ou se endividam para sustentar um próximo com problemas de dependência, por exemplo, de álcool, ou de jogo, ou de droga. E em casos destes, nem sequer se pode realmente dizer que se está a ajudar a outra pessoa, a não ser a autodestruir-se, não é? São situações em que todos perdem e nem se pode falar de benefício real para quem quer que seja. Por isso, temos de tentar olhar bem para as situações da nossa vida em que estamos a sacrificar o nosso bem-estar e tentar avaliar se o que estamos a fazer está, de facto, a ajudar, tendo em mente que só podemos ajudar os outros a ajudarem-se a si mesmos, e que sustentar alguém que não quer mudar, sustentar materialmente ou emocionalmente, ou seja como for, mas sustentar alguém que não quer mudar poderá não só não valer a pena, como até acabar por ser prejudicial para essa pessoa, porque a impede de se confrontar com as consequências reais daquilo que está a fazer. Daquilo que está a fazer. É claro que eu sei que as coisas não são assim tão lineares. E que essas situações tóxicas são difíceis de reconhecer e ainda mais de resolver. É normalmente muito complicado. Mas às vezes, para dar um exemplo e para podermos falar de uma forma clara sobre as coisas, temos também de falar em termos simplistas. Eu não estou a falar de nenhuma situação em particular e todas elas têm as suas circunstâncias próprias. E, portanto, falamos um bocadinho em termos de branco e preto, sem perder de vista que entre o branco e o preto há inúmeras nuances de cinzento. Às vezes aquilo que tomamos por bondade ou paciência para com as outras pessoas é meramente preguiça de entrar em conflito. Esta é uma outra possibilidade, porque contrariar alguém requer energia, envolvimento, habilidade, diplomacia e tantas outras coisas. Todos nós sabemos como é difícil. Então parece-nos mais fácil a curto prazo deixar correr. Em situações pontuais até pode resolver, mas em situações que se repetem, em relações continuadas, o confronto acabará por surgir e frequentemente na pior altura e da pior maneira quando já estamos pelos cabelos. O que temos de compreender é que o essencial é desenvolvermos e cultivarmos uma atitude interior certa, um bem-querer o mais imparcial possível. É como desejar bem a todos por defeito. E isso faz-se através da meditação dos 4 pensamentos ilimitados. Uma vez que essa atitude tiver começado a criar raízes na nossa maneira de ser, são as situações da vida que nos colocam os desafios, que nos permitem aprofundar o treino e nos permitem mudar as nossas reações. Mas se tivermos a atitude interior bem sintonizada, a forma concreta a como reagimos às situações será sempre apropriada.
Claro, não nos podemos esquecer de que este é um processo de aprendizagem e de que não adianta ficarmos zangados connosco quando nos apercebemos de que reagimos mal. Tentamos simplesmente perceber como poderíamos ter reagido melhor e pensamos que da próxima vez já teremos mais experiência. O erro é importante e também é importante, o erro é importante, mas também é importante quando nos apercebemos de termos cometido um erro, ou aquilo que achamos ser um erro, perceber como poderíamos ter feito de outra maneira. Porque a vida é uma aprendizagem constante. E é isso que faz com que viver seja tão apaixonante. E pronto, é tudo por hoje. Fique bem.